feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, que o teu nome seja santificado, que o teu reino seja sobre nós e que a tua vontade se faça, assim como é feita nos céus, ela também se realize através dos nossos atos, através do Senhor nos usando, que a tua vontade também seja feita na terra. Ó Deus, obrigado pelo sustento de cada dia, o pão nosso que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos alimentado com a tua palavra, o Senhor tem nos alimentado com o pão diário. Bendito seja o teu santo nome. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. É a razão de estarmos aqui, porque se não fossem as tuas misericórdias sendo renovadas sobre as nossas vidas e nos sustentando durante todo o dia, não estaríamos aqui. Ó Pai, permaneça sendo misericordioso para conosco, e assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, que o Senhor também haja com graça e misericórdia sobre as nossas vidas, nos perdoando. Ó Deus, livra-nos das tentações, das investidas de Satanás, das ciladas dele, das sutilezas dele, que estejamos atentos, vigiando o tempo todo, ó Pai, para que não estejamos caindo nos enganos dele, sendo seduzidos pela voz dele, mas que a voz do teu Espírito Santo seja forte, conquanto suave, sobre cada coração, em cada coração, de maneira que estejamos, ó Deus, sendo guiados pela tua voz e assim livres do mal. Não nos deixes, portanto, ó Deus, cair nas ciladas do inimigo, mas esteja nos dando liberdade do Espírito, porque é o Senhor quem reina sobre nós. O teu reino é sobre as nossas vidas, ser Senhor sobre cada um de nós, que o teu nome seja exaltado pelas famílias que estão reunidas neste momento, sendo colocadas diante do Senhor e na presença do Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela vida da Fabiane que está aniversariando, que o Senhor a abençoe, que o Senhor a guarde, que sonhos sejam realizados diante do Senhor, que ela tenha alegria em seu coração, cheio de gratidão pelos seus dias. Também a nossa irmã Rubi Amara, que o Senhor continue guardando-a, abençoando-a. Oramos, ó Deus, desde já pelos enfermos, que o Senhor visite cada leito, visite cada corpo, cada célula, cada nervo, ó Deus, e esteja curando-os para a glória do teu santo nome. Que a paz do Senhor esteja invadindo os nossos corações e nós estejamos te bendizendo e te exaltando em espírito e em verdade, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz.
cruel Satanás, e ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz. Você também é com Jesus. Com Jesus, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, aleluia. Em breve virá me levar. Lembre-se, pense nesse dia, ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Outra vez, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Teu nome é santo. O teu nome é santo. Teu nome é santo. Santo, santo és Jesus. Nome santo e incomparável é o nome de Jesus. Não há outro como
a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar teu nome é santo. Teu nome é santo, aleluia. Teu nome é santo, santo és Jesus. Teu nome é santo, santo, santo é o nome de Jesus. Santo, santo, santo. Teu nome é santo, teu nome é santo, o teu nome é santo. Teu nome é santo, santo, santo és Jesus. Aleluia. Enche os corações, Senhor, da tua santidade. Enche as famílias do teu poder. Enche os lares da tua glória, da tua santidade. Teus milagres são, não há outro como o do Senhor. Que teu nome seja exaltado, que teu nome seja em todo o tempo glorificado, pois só tu és santo. Que a glória da santidade do Senhor, eu peço agora em nome de Jesus, que o Senhor passe a tua bondade sobre estes lares, que o Senhor passe a tua glória sobre teus filhos,
que cada lar agora, cada família, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sinta-se visitada pela presença de Jesus. Enche agora os teus filhos, ó Pai, do teu Espírito Santo. Concede-lhes agora, Pai, uma experiência com o teu Espírito, com a tua santidade, com a tua glória, com o teu poder. Invade corações, invade as famílias, invade os lares agora, Senhor. Faz isto, ó Pai, que haja, Senhor, um momento agora de louvor, Senhor, brotando nos corações, ó Pai, que o teu povo esteja te exaltando, Senhor, esteja te glorificando, Senhor, que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Felizes com o Senhor, nossa casa está feliz, guardada pelo Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Exaltado seja para todo sempre o nome poderoso do nosso Deus. João 6:16, a partir do versículo 16. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por um vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Isso aconteceu, esse texto que nós lemos, esse momento da experiência dos discípulos com Jesus, aconteceu logo depois da multiplicação de pães. Tinham sido dias cansativos. Jesus ficara com a multidão durante bom tempo. Eles estavam cansados. E Jesus então fugiu da multidão, porque a multidão queria fazer dele um rei. E ele então foi para o monte orar. Antes, ele dissera aos discípulos, e não apenas dissera, mas impelira os seus discípulos a atravessarem o mar em direção a Cafarnaum. Como eu já lhes disse, tinha sido um dia cansativo, e agora os discípulos estão cansados e sozinhos, atravessando o mar e ficando cada vez mais distantes de Jesus. O texto disse que já era escuro
e o mar começou a se revoltar, a se levantar contra eles. É como se as ondas não viessem simplesmente para todos os lados, mas ou de todos os lados, viessem apenas contra eles, contra o barco deles. Um forte vento surgiu. E, no entanto, o Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, nos diz que Jesus os via em dificuldade a remar. Jesus estava no monte orando, mas ele via os seus discípulos com a dificuldade, tentando se salvar. Eles já estavam a cerca de 5 quilômetros de Jesus. E Jesus foi andando por sobre as águas até eles. Mas enquanto ele orava, ele vigiava os discípulos. Quando Jesus se aproximou, eles gritaram: é um fantasma! E Jesus então disse assim: não temam, sou eu. Para nós esse sou eu soa normal, mas para os discípulos judeus, esse sou eu não era uma frase comum para ser ouvida por um homem. Eles não diziam isso. Era o eu sou falando com eles. Eles ouviram o eu sou está aqui. E o eu sou foi aquele que falou com Moisés na sarça ardente, que disse que aquele lugar era santo. O eu sou está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 21, que diz que, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. O povo pedia que o eu sou não falasse mais com eles, porque eles não podiam suportar a voz poderosa do eu sou. E agora o eu sou falava com os discípulos e lhes dizia: não temam. Finalmente eles reconheceram que era Jesus, e Jesus então subiu ao barco e a tempestade passou. Eu quero colocar alguns princípios e espero que ser rápido para que a gente possa orar mais uma vez desse texto para as nossas vidas. Nós estamos enfrentando um período de tempestades. Eu tenho falado isso aqui repetidamente. É um período de medos, de dores, de vento forte, de inquietações, de preocupações, onde a gente anda pela rua e quando vem um contra nós parece que é um fantasma que vai nos abalroar, nos atingir, e a gente tem andado nesse temor o tempo todo. Para a gente não entrar em tempestade, é necessário, antes de tudo, que a gente tome uma decisão de permanecer com Jesus. Jesus, quando disse assim para os discípulos: entrem no barco e atravessem, vão para Cafarnaum, enquanto eu vou orar. Sabe o que os discípulos podiam ter dito? Os discípulos não queriam ir, mas não disseram por que eles não queriam ir. Aliás, eles disseram, eles não queriam ir porque eles sabiam que não era a hora, já era tarde, não era propício. Mas vocês já imaginaram se Jesus, ou se os discípulos dissessem assim para Jesus: o Senhor vai orar? Nós podemos ir também com o Senhor? Já que o Senhor vai orar, nós queremos ir juntos.
Será que Jesus diria não? Muitas outras vezes, quando Jesus foi orar, ele levou os discípulos com ele. Levava principalmente Pedro, Tiago e João com ele. Os discípulos não disseram para Jesus: Senhor, deixa a gente ficar com o Senhor. Deixa a gente ir orar com o Senhor. Deixa a gente passar esse tempo com o Senhor. Durante uma tempestade, quando a gente prefere, faz a opção de estar na presença de Jesus em oração, o nosso coração não experimenta a tempestade. A tempestade vem, mas ela não nos derruba, ela não nos atinge. Prefira, durante a tempestade, permanecer junto de Jesus. Diga: eu quero estar na presença de Jesus. Também aprenda que a gente não precisa temer as tempestades, porque as tempestades que vêm contra nós não podem impedir Jesus de chegar até nós. Não podem. Jesus podia ter aparecido simplesmente no barco para eles. Jesus não precisava ter ido andando por sobre as águas até eles, chegar até o encontro deles, vencendo a tempestade, passando pela tempestade. Tempestades são tempestades para nós, mas não para Jesus, o nosso Senhor. O mar de Tiberíades, ou o lago de Genezaré, segundo os estudiosos, não é um lugar comum para tempestades. E por isso, muitos estudiosos concluem que aquela tempestade foi uma tempestade produzida pelo inimigo, por demônios. Há tempestades que vêm, como sobrevieram sobre a vida de Jó, que são contra a nossa caminhada com Jesus, a nossa integridade, o nosso desejo de santidade, o nosso desejo de estar com Ele, na presença dEle. Mas aquele vento forte que o diabo trouxe contra os discípulos não impediu Jesus de chegar até eles. O diabo assistiu Jesus indo ao encontro dos discípulos sem poder fazer nada. Por mais que ele aumentasse a tempestade ou fizesse o vento se tornar mais forte ainda, ele não conseguiria impedir Jesus. Nenhuma tempestade pode impedir Jesus de estar no seu lar, de estar na sua casa, de aquietar o seu coração, de dizer para você: não se turbe o seu coração, creia em Deus, creia também em mim, não temas, eu te ajudo, não temas, sou eu estou aqui. Nós precisamos descobrir que vida em abundância é saber que na vida nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode se opor a Jesus e ao amor dele vindo ao nosso encontro, estando conosco. Por isso, vida abundante é não temer as tempestades, não é não ter tempestades, é não temê-las, porque a minha casa está segura, ela tem bom alicerce, está firmada na rocha. Terceiro princípio, sobrenatural, é aquietar-se
no natural da presença de Jesus e não no andar por sobre as águas. É interessante, eu não sei se você observou, que João não incluiu o fato de Pedro ter andado por sobre as águas. O que aconteceu nesse episódio e que é narrado por Mateus e por Marcos. Mas João não incluiu. Por que João não fez isso? Porque para João, quando escreveu o seu evangelho, ele disse: estes sinais foram escritos para que creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida eterna. O fato de Pedro ter andado por sobre as águas não era, entre aspas, importante nesse sentido para João. O inimigo pode querer incentivar a gente a esse desejo do sobrenatural, a esse desejo do andar por sobre as águas, a esse desejo de estarmos experimentando em nossas vidas sempre o sobrenatural de Deus. Sobrenatural é você aquietar o seu coração e confiar em Deus. Isso é que tem sido sobrenatural para nós. Por que que a tempestade não parou enquanto Jesus não entrou no barco? Só depois que Jesus entrou no barco. Jesus estava ali e da tempestade foi que Jesus disse assim: sou eu, aquietem-se. E eles podiam ter dito assim: é o Senhor. Então está tudo certo. Vocês lembram daquela outra tempestade que Jesus dormia? E eles foram acordar Jesus dizendo: não te importa que morramos? Quando a nossa preocupação é apenas com a nossa vida, a gente entra em tempestade. Mas quando nós estamos certos de que a nossa vida está guardada pelo Eterno, está nas mãos do Eterno e que Jesus está conosco, a gente se aquieta. Qual é a sua maior tempestade? Qual tem sido a sua maior tempestade? Um vício? O medo da contaminação, o medo da enfermidade, uma tempestade familiar que se formou nesse tempo, é a tempestade da mentira, é a tempestade do ódio que cresce e você não consegue perdoar, é a tempestade que mexe aí dentro pela falta de perdão. Você só vai conseguir surfar sobre as ondas da tempestade quando você confiar em Jesus Cristo. Se você duvidar, você afunda. Se você parar de olhar para Ele, você afunda. Olhe para Jesus nesses dias, olhe para Jesus nesse tempo, não tire os olhos dele. Sobrenatural é, portanto, no dia a dia, a gente vencer os nossos medos confiando no amor de Deus, na presença do amor dele conosco em todo tempo. Em último lugar, a vida abundante é a gente aprender a fazer a leitura dos sinais de vida que Jesus realizou. Marcos 6,52 nos diz que eles passaram por tudo isso porque não tinham compreendido ainda o milagre da multiplicação de pães. E o milagre da multiplicação de pães
praticamente foi um milagre duplicado. Foram 2 milagres praticamente iguais. E depois que esses 2 milagres aconteceram, os discípulos entraram no barco, levaram apenas um pão com eles, começaram a discutir sobre o fato de que eles não tinham pão. E Jesus então tenta trazer a memória deles. Vocês se lembram da primeira vez que eu parti os pães? Quantos cestos cheios sobraram? Eles responderam. Vocês se lembram da segunda vez? Quantos cestos cheios de pães sobraram? E eles responderam. E Jesus então não respondeu o que ele estava querendo levar os discípulos a compreender. Ele apenas perguntou: não compreenderam ainda? Não compreenderam ainda? Você se lembra daquela vez em que o seu coração ficou inquieto e você disse: eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. E você conseguiu em nome de Jesus? Ele lembra você hoje dessa vez. Você se lembra daquela outra vez que você está aí e você saiu e ele hoje diz para você assim: não compreendeu ainda? Não compreendeu ainda? Faça a leitura do agir de Deus sobre a sua vida, sobre os seus dias, sobre os milagres que já aconteceram. E descanse então no Senhor. Você já viu um adulto se afogando numa água rasa? As águas chegavam apenas na cintura. E ele apavorado, se afogando ali, se debatendo. E por mais que gritasse: fique em pé, fique em pé. Bastava ficar em pé. Ou de pé. E ele permanecia se afogando, precisando de que alguém fosse lá e agarrasse aquela pessoa se debatendo e a colocasse de pé. Muitas vezes nós estamos assim, nos afogando em águas rasas. Muitas vezes nós estamos nos debatendo em águas rasas. O texto diz que eles estavam a cerca de 25 a 30 estádios de onde Jesus estava, de onde eles tinham partido. Ou seja, um estádio tinha 185 metros. Eles já tinham navegado cerca de 5 a 6 quilômetros, portanto. O teólogo William Barclay, ele diz que do lugar onde eles estavam, que era o extremo norte, até Cafarnaum, são cerca de exatos 5 a 6 quilômetros. Ou seja, eles já tinham navegado essa distância. Era escuro onde eles estavam e não tinha nenhuma luz na praia, como nós temos nas nossas cidades, avisando e clareando a praia para que a gente saiba que a praia, a areia está logo ali. Não. Mas eles estavam chegando na praia. Já estavam próximos, mas cheios de medo. Você já caminhou bastante com Jesus? Não inquiete o seu coração, descanse nele. Ele permanece trabalhando em sua vida.
em nossas vidas. Apenas descanse. Não deixe que o seu coração, e mais uma vez eu cito João 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E é isso que ele diz hoje para você. Não deixe o seu coração entrar em tempestade, não se turbe, não escureça o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Ele sabe da tempestade que você passa, ele vem ao seu encontro e vem para dizer para você: sou eu, sou eu, sou eu. Aquiete então o seu coração, em nome de Jesus. Amém. O Deus que fez o cego ver se faz visível aqui para mim, se faz visível aqui para mim. O Deus que fez o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. O Deus que o impossível faz, estende a sua mão para mim, estende a sua mão para mim. Aquele que a morte venceu, silencia o medo em mim, sua vida flui em mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus.
pode cantar isso, declarar. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus, declare. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. O que era é e há de vir, o Deus que ressuscitou, que faz o morto reviver, Deus de milagres, de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, és o milagroso Deus. Essa é a resposta do nosso coração. Por causa da tua palavra, sou eu. Nós cremos que é o Senhor, o Deus que faz milagres. Aquietamos o nosso coração. Continua, ó Deus, fazendo milagres em nossos lares. Continua fazendo milagres nas UTIs. Continua fazendo milagres nas enfermarias. Continua fazendo o milagre da saúde, da não contaminação nos médicos, nas enfermeiras, nos técnicos de enfermagem. Guarda-os, ó Pai. Continua, Senhor, fazendo milagres no nosso meio, no nosso coração, que aquieta a nossa alma. Faz assim, Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que o Senhor permaneça abençoando a sua vida, guardando o seu coração, suas emoções, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.